As bolsas europeias não conseguiram evitar o efeito dominó depois das quedas no Credit Suisse e fecharam a sessão com perdas superiores a 3%. Regras mais apertadas estão a proteger o setor bancário da União Europeia da crise do outro lado do Atlântico. Reforma das pensões aprovada na Comissão Mista Parlamentar Francesa, no 8º dia de mobilização nacional. O governo britânico apresenta a proposta de orçamento do Estado ao Parlamento, numa altura em que se multiplicam as greves no país. A Comissão Europeia prepara 2 novas leis para aumentar a autonomia no abastecimento de matérias-primas. As más notícias que chegam do Credit Suisse e o medo de uma nova crise bancária afundaram as principais bolsas europeias, que esta quarta-feira fecharam com perdas superiores a 3%. Os bancos europeus sofrem as consequências do choque que abalou o gigante suíço depois do seu principal acionista, o Banco Nacional Saudita, ter anunciado que não fará novos investimentos. As ações do Credit Suisse caíram mais de 24%, atingindo por vezes quedas superiores a 30%. As bolsas europeias não conseguiram evitar o efeito dominó. O CAC 40 em Paris perdeu 3,58%, o DAX em Frankfurt 3,27%, o FTSE em Londres 3,83% e o IBEX 35 em Madrid 4,3%. O índice PSI da Bolsa Portuguesa fechou a sessão a cair 2,77%, o valor mais baixo atingido este ano. O colapso do banco norte-americano Silicon Valley Bank tem tido um impacto limitado no setor bancário da União Europeia, disse a comissária para os serviços financeiros. Mairead McGuinness garantiu que o sistema bancário está mais robusto que outros porque soube reforçar-se depois da crise de 2008, afirmou na sua intervenção quarta-feira no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. These US banks were not subject to strict regulatory requirements for liquidity because the United States does not apply Basel to mid-sized and smaller banks. While here in the European Union, we do apply the Basel prudential standards to all banks. Had this been the case in the US and the Basel requirements on liquidity applied, it is likely these US banks would have had a stronger liquidity position. As normas de Basileia destinam-se a evitar consequências negativas para os clientes e para as economias de investimentos muito arriscados por parte de alguns bancos. A Comissão Europeia garantiu que continuará a acompanhar o caso e no Parlamento Europeu também se crê que o bloco de 27 países está bem protegido desta tempestade. Confident, however, that we have learned from the previous crisis. We've had a huge banking crisis in the European Union. We have built a new framework when it comes to banking legislation to avoid these crises in the future. And now we will see in practice whether what we have done in the past years is sufficient to prevent such a crisis from spreading to Europe. And I'm confident that this will happen. Monitorizar a situação é crucial, porque o caso já teve sério impacto deste lado do Atlântico, mas num país não comunitário. As ações do Credit Suisse, um grande banco suíço, caíram 30% na negociação em bolsa. Uma auditoria revelou que os seus mecanismos de resposta a este tipo de choque são fracos. Um dos principais acionistas é um banco da Arábia Saudita que não pretende injetar mais capital. Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas esta quarta-feira em França para protestar contra a reforma das pensões, naquele que é o 8º dia de mobilização. Em várias cidades francesas multiplicam-se os protestos e as greves contra o aumento da idade da reforma dos atuais 62 para os 64 anos. Para esta quarta-feira foram marcadas mais de 200 ações de protesto, um pouco por todo o país. Mas a voz dos manifestantes não foi tida em conta, isto porque a controversa reforma das pensões foi aprovada na Comissão Mista Paritária Parlamentar, que junta deputados e senadores e que se reuniu para debater o texto. Trata-se de um passo importante para a aprovação final deste projeto de lei polémico.
uma vez que este deverá ser votado ainda esta quinta-feira no Parlamento francês, que é composto pelo Senado e pela Assembleia Nacional, antes da adoção definitiva desta reforma. O governo britânico apresentou esta quarta-feira a proposta de orçamento do Estado ao Parlamento, numa altura em que se multiplicam as greves e o descontentamento em vários setores no país. Durante a apresentação das medidas, o ministro das Finanças do Reino Unido reconheceu o impacto da inflação na vida da população. Inflation destroys the value of hard-earned pay, deters investment and foments industrial strife. High inflation, Madam Deputy Speaker, is the root cause of the strikes we've seen in recent months. We will continue to work hard to settle those disputes, but only in a way that does not fuel inflation. Part of the fall in inflation predicted by the OBR happens because of additional measures I take today. O chefe da pasta das Finanças também anunciou a sua decisão de prolongar o apoio relativo às contas de energia das famílias pelo período de 3 meses. Jeremy Hunt também disse que iria colocar em prática medidas com o objetivo de atrair mais pessoas para o mercado de trabalho, incluindo trabalhadores com mais de 50 anos. Os britânicos têm vindo a demonstrar nos últimos meses o seu descontentamento face ao aumento do custo de vida e de energia e já organizaram várias jornadas de protesto. Ukraine's top military command is unanimously in favor of defending the sector of eastern Ukraine, including the city of Bakhmut, and inflicting maximum losses on the enemy, President Volodymyr Zelensky said. Now, where exactly the heaviest fighting is going on? The Institute for the Study of War says Russian forces advanced within Bakhmut and continued ground attacks in and around the city. Now, in the south, the US-based think tank states geolocated footage indicates that Russian forces have advanced along Sadova Street in southern Bakhmut. In the north, Russian mill bloggers widely claim that Wagner Group fighters captured some of the workshops of the Azov metallurgical plant, a sprawling complex in a northern neighborhood of Bakhmut. Russian sources additionally claim that Wagner is advancing northwest of Bakhmut in the direction of Orikhovo-Vasilievka. This is about 12 kilometers from Bakhmut, Zalizyansky and Minkivka. The Ukrainian General Staff reported that Russian forces are conducting positional battles in and around Bakhmut and that Ukrainian troops repelled Russian attacks on Bakhmut itself and around the city. And while Wagner units and Russian forces in general appear to be making limited advances around Bakhmut, they remain well short of completing a turning movement or the city encirclement and may be vulnerable to Ukrainian counterattack there. Um incidente de rotina aconteceu num momento muito sensível das relações Rússia-NATO. Caças britânicos e alemães interceptaram um avião de reabastecimento russo perto das fronteiras da Estónia esta terça-feira. O avião não conseguiu comunicar com o controle de tráfego aéreo e foi escoltado durante alguns minutos. Teatav muudatus liikluse iseloomus on toimunud meie piiri lähistel. Punkt 1 on vähenenud lahinglennukite aktiivsus meie vahetuspiiride läheduses, kuna tõenäoliselt enamus neist on seotud Ukraina sõjaga. Küll aga on suurenenud erinevate transportlennukite lendude arv emamaalt Kaliningradi ja tagasi. O episódio coincide com a colisão entre um avião de combate russo e um drone norte-americano no Mar Negro, perto da península ocupada da Crimeia. O drone perdeu o controle e acabou por embater no mar. Rússia e Estados Unidos culpam-se mutuamente pelo que aconteceu. Para não perder para a China e os Estados Unidos a batalha da inovação em tecnologias mais limpas, um mercado avaliado em 1 bilhão de euros no ano passado, a União Europeia vai criar nova legislação. Para produzir mais painéis solares, turbinas eólicas, baterias ou outras tecnologias que fazem diminuir a emissão de gases poluentes, a União Europeia enfrenta uma enorme dependência dos materiais fornecidos pela China. A Lei da Indústria Zero Poluição e a Lei das Matérias-Primas Críticas visam aumentar a independência estratégica e serão apresentadas quinta-feira em Bruxelas, disse a chefe do Executivo Europeu aos eurodeputados reunidos em Estrasburgo. We get 98% of our rare earth supply
from China. 93% of our magnesium from China. 97% of our lithium from China. And you can continue this list over and over again. And, honourable members, we know that the pandemic and the war have taught us a bitter lesson about over-dependencies. So if we want to be independent, we urgently need to strengthen and diversify our supply chains with like-minded partners. A União Europeia pretende criar uma coligação com países democráticos para redesenhar o circuito de fornecimento de matérias-primas e outros recursos necessários à transição digital e ecológica mais amiga do ambiente. A Comissão Europeia reconhece que é preciso cortar na burocracia, investir mais em investigação e flexibilizar as regras dos auxílios estatais para impulsionar os investimentos no setor. Mas há quem tema que as maiores economias do bloco, como a alemã e a francesa, saiam favorecidas em detrimento dos países mais frágeis. The President of the Commission referred to some steps regarding the issue of bureaucracy, the issue of state aid, which we think are okay, but we need much more. We need a true European response. That means help to all the countries in Europe to really green their industries and not just Germany and France. Because the state aid help, 80% of it has been going to Germany and France. And that's not preserving the integrity of the internal market. Estas medidas inserem-se no âmbito do Plano Industrial do Pacto Ecológico, que os governos dos 27 países estão a analisar e que deverá estar na agenda da Cimeira de Líderes em Bruxelas dentro de uma semana.